Olá, galerinha! Então, vamos para mais um conteúdo da nossa disciplina de geriatria. E hoje falaremos sobre patologias respiratórias e outros cuidados. Então, gente, nessa fase da vida, né, da terceira idade, alguns fatores estão muito relacionados com alguns tipos de patologias respiratórias, entre elas reações a medicamentos, dermatite de contato, rinite alérgica, urticária, entre outros, né? Principalmente as doenças alérgicas, que afetam bastante os idosos, porém a asma e a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a DPOC, também são bastante constantes nesta fase da vida, né? E a asma, gente, pode ter tido início lá na infância ainda desse idoso e pode, ter diminuído as crises na adolescência e na época da vida adulta, porém voltar com intensidade na terceira idade. Isso é muito comum, tá certo? Já em relação à DPOC, ela está muito relacionada ao uso do tabaco, ou seja, do fumo. Pode ser de forma ativa, quando a pessoa é fumante, ou passiva, quando convive com pessoas que fazem uso do tabaco. Então, vamos falar agora sobre DPOC, que nada mais é que doença pulmonar obstrutiva crônica, não é? Que vai ser uma grande norteadora para nossa aula de hoje relacionada a patologias respiratórias. Gente, ela é uma enfermidade respiratória, pode ser de certa forma prevenível e tratável, de certa forma. Não estou dando nenhum 100% de garantia, tá certo? Que ela é caracterizada principalmente pela obstrução crônica do fluxo aéreo, ou seja, vai ter alguma coisa obstruindo, impedindo que aconteça a parte de entrada e saída do ar de forma correta. Então, vamos entender um pouquinho, não é? A obstrução do fluxo aéreo é geralmente progressiva, ou seja, não fica parada só aquela mesmice, não, gente. Conforme não existe um tratamento adequado por parte do paciente, dos profissionais, essa doença vai tender a progredir, tá certo? E ela está relacionada a uma resposta inflamatória totalmente anormal dos pulmões diante da inalação de alguns tipos de partículas de gases tóxicos, né? Causada principalmente pelo tabagismo. Embora a DPOC venha a comprometer bastante os pulmões, ela também pode produzir alguns tipos de consequências bastante significativas relacionadas, não é, ao organismo de forma sistêmica, como depressão nutricional, que é quando vai ter uma baixa como posso dizer, da massa muscular, da massa subcutânea, e com isso a diminuição do peso também. Ou seja, o paciente pode apresentar uma magreza muito intensa, não é? Também pode haver a disfunção dos músculos esqueléticos, que são aqueles músculos que revestem os ossos. E também isso vai levar a uma intolerância ao exercício, porque vai se sentir cansado, dificuldade respiratória. E isso, meus amores, vão estar bastante relacionados também com E o que este paciente tiver de comorbidade, ou seja, de outros tipos de doença, serão intensificados devido à DPOC, tá certo? O processo inflamatório crônico pode produzir alterações dos brônquios. Gente, esse processo inflamatório crônico, ou seja, se é crônico, é algo que é constante, dura muito tempo. E no caso da DPOC, sem retorno, não é? Ou seja, é um processo de inflamação crônica, uma inflamação constante que ele vai ter na região pulmonar. O processo inflamatório crônico pode produzir alterações dos brônquios, como bronquite crônica, bronquíolos, como bronquiolite obstrutiva, que é uma inflamação dos brônquios. Porém, essa inflamação vai levar a uma obstrução muito séria dos bronquíolos, né? E parênquima pulmonar. Amores, o parênquima pulmonar é o conjunto de células que executam as funções dentro do pulmão, tá certo? Ou seja, vai ficar bastante comprometido todas as células pulmonares que executam a função respiratória, que no caso nós chamamos de enfisema pulmonar. Ou seja, meus amores, dentro da DPOC nós temos outras doenças dentro dela, tá certo? Como bronquite crônica, bronquiolite obstrutiva e enfisema pulmonar. Aqui nós temos as causas, não é,
da DPOC, meus amores. Gente, conhecer um pouco das causas da DPOC vai nos auxiliar a ter informações importantes que vai gerar algumas ações tanto para a prevenção como para tentar tratar a DPOC nesse paciente. A primeira causa sempre será o tabagismo, porque nós já vimos que o desenvolvimento da DPOC está muito relacionado à inalação de gases tóxicos, não é? Também poluição domiciliar, como fumaça de lenha, querosene, exposição ocupacional a poeira, ou seja, a pessoa trabalha com exposição a algum tipo de poeira e químicos, não é? Substâncias químicas. Poluição atmosférica também, principalmente aquelas derivadas de queima de combustíveis fósseis, carvão, não é? Emissão de veículos a motor, também aquelas fuligens. Infecções respiratórias reconhecidas na infância. Aquele idoso que na infância tinha diversos tipos de infecções respiratórias, pneumonia constante, bronquite constante, crise de asma constante. Então, realmente era um forte candidato a desenvolver DPOC na fase, não é? Da terceira idade. E suscetibilidade individual, que é aquele paciente que já tem nele uma certa predisposição a desenvolver algum problema respiratório. Aqui vamos falar um pouquinho sobre a fisiopatologia da doença da DPOC, ou seja, como acontece, não é? Essa doença na parte fisiológica. Gente, essa inflamação crônica, né? Vai ser das vias centrais e periféricas, ou seja, todo o pulmão será comprometido, além dos alvéolos pulmonares, que são a região justamente onde entra oxigênio dentro da hemoglobina, não é? Para pegar carona no sangue, para levar oxigênio para todas as células do corpo. Ou seja, os alvéolos serão comprometidos, os vasos pulmonares também serão comprometidos, não é? Ou seja, todo o pulmão estará comprometido com a inflamação crônica, onde vai causar dispneia, dificuldade respiratória, aumento da secreção brônquica também. Isso vai levar, não é, a uma obstrução crônica também. Aqui nós vamos falar das duas principais doenças que estão dentro da DPOC. No enfisema pulmonar, por exemplo, existe uma inflamação que ocasiona comprometimento da elastina no alvéolo e, por consequência, a perda da sua integridade. Gente, a elastina é um tipo de proteína que auxilia na elasticidade dos tecidos, tá certo? Aqui no caso dos tecidos pulmonares, porque a gente sabe que o pulmão, ele é um órgão que tem que se expandir e se retrair, não é isso? Para os processos fisiológicos da respiração, que é inspiração e expiração. Quando tem algum comprometimento na elastina, é óbvio que esse pulmão vai ter dificuldade para fazer esse tipo de expansão, tá certo? Já na bronquite crônica, que é uma inflamação constante dos brônquios, não é? A inflamação vai desencadear a disfunção ciliar, que nós temos cílios, não é? Para produção de muco, retenção de substâncias sujas, ruins para o nosso pulmão, não é? Que acaba sendo retida nessa região. Dilatação dos bronquíolos e acúmulo de secreções. Então, ocorre uma obstrução brônquica, aumento da resistência das vias aéreas, ou seja, elas vão ficar mais resistentes ao processo respiratório, não é que é em inspiração e expiração. Isso vai limitar o fluxo da expiração, tá certo? Que é quando nós colocamos o ar para fora, no caso CO2 para fora. Então, vai ficar retido esse CO2. E, gente, isso vai ocasionar uma hiperinsuflação pulmonar, ou seja, as regiões pulmonares estarão extremamente insufladas, mas cheia de quê? De secreção, tá certo? Isso vai impedir a entrada de oxigênio e a saída de CO2, então tudo isso vai ficar retido. Em ambas as situações, as mudanças são progressivas, ou seja, tanto na bronquite crônica quanto no enfisema, gente, elas ocorrem mudanças progressivas na região pulmonar e não são reversíveis, ou seja, conforme vai agredindo o pulmão, essas agressões vão continuar, tá certo? O que não acontece na asma, que na asma essas mudanças podem ser, sim, reversíveis. Sinais e sintomas ainda da DPOC. Lembrando que eu falei da enfisema pulmonar e da bronquite crônica, gente, porque elas estão dentro da DPOC, tá certo? Os principais sintomas incluem dispneia aos esforços, de dificuldade, quando se faz algum tipo de esforço, não é? E também que pode progredir para a dispneia de decúbito, que é quando a pessoa fica com dificuldade respiratória enquanto está deitada, que nós chamamos de ortopneia.
Também o paciente pode desenvolver dispneia paroxística noturna, que é a dificuldade respiratória quando o paciente dorme, 2 a 4 horas depois ele acorda, apresentando dificuldade para respirar, sudorese, tosse, não é? E ele só consegue melhorar aproximadamente de 15 a meia hora depois que ele se levanta ou então fica sentado, tá certo? Isso que nós chamamos de dispneia paroxística noturna. O paciente tem que dormir, ele acorda aproximadamente 2 horas depois, referindo o quê? Dificuldade respiratória, tosse, sudorese, e só melhora de 15 a 30 minutos depois, quando ele fica em pé, não é? Ou sentado. Também vai acontecer tosse produtiva matinal, ou seja, assim que ele acorda, é aquela tosse com muita secreção, porque durante a noite não foi produzido muita secreção e ficou naquela região. Hemoptise também pode acontecer, que é a presença de sangue nas expectoração. O que poderia a enfermagem fazer no caso, né, de um paciente hospitalizado? Gente, sempre manter as vias aéreas desobstruídas, ou seja, sempre que for necessário pedir para ele tossir, não é? Aspirá-lo e fornecer oxigênio de acordo com a prescrição. Pode ser uma Venturi, não é? Máscara de Venturi, um catéter de CO2, uma cânula de CO2, é de acordo com a prescrição médica. Avaliar o estado respiratório do paciente a cada 4 horas. Vocês podem auscultar, sim, tanto na região anterior do tórax como posterior, que é nas costas, a cada 4 horas, não é? Avaliar para ver se o medicamento de fato estava dando efeito. A gente perguntar, senhor, o senhor está se sentindo melhor? Outra coisa, avaliar a frequência respiratória, que nós sabemos que é de 14 a 20. Outras literaturas falam que é de 16 a 20, então isso é de acordo com a instituição. Se ele consegue o quê? Fazer aquela profundidade boa para entrar bastante oxigênio, não é? Se ele está apresentando dificuldade respiratória, se ele faz uso de musculaturas acessórias, que são aqueles músculos que geralmente a gente não usa para auxiliar na respiração, não é? Mas quando a pessoa está com dificuldade de respirar, utiliza-se outros tipos de músculo, né? Chega, a gente consegue ver, quando ele inspira, as tiragens intercostais, o uso dos músculos do ombro, das costas, não é? E como estão os sons ventilatórios? Será que é de assobio, não é? Tem ronco? Observar estado mental, porque quanto menos oxigênio, mais confusa e desorientada fica a pessoa, e agressiva também. Cor da pele é importante, principalmente se ela apresenta cianose, que é aquela condição arroxeada, não é? Que é bem característica quando a pessoa está com dificuldade de colocar CO2 para fora e oxigênio para dentro. Observar se ele tosse muito, não é? Se ele produz muita secreção. Como está a secreção dele? Está muito escura, né? Um verde escuro. Ou então uma espuminha rósea. Pode acontecer, meus amores. Manter o paciente com oximetria de pulso, né? Que é aquele oxímetro no dedinho. Manter o paciente com a cabeceira elevada. Nunca o paciente, gente, com problema respiratório pode ficar em decúbito dorsal completo. Tem que ser sempre Fowler ou semi-Fowler. Encorajar ele a tossir e realizar sempre higiene oral, mesmo que ele esteja entubado. Aqui é um pouco da anatomia, né, do sistema respiratório. E vamos para outra patologia. Enfisema pulmonar é uma doença do pulmão caracterizada por um anormal e permanente alargamento dos espaços aéreos terminais, ou seja, aqueles espaços lá no finalzinho, não é? Dos pulmões, alvéolos. Os alvéolos aqui, ó, saco alveolar, ducto alveolar, são tudo partes do quê? Terminais, não é isso? Respiratórios. Que é onde aqui, ó, no alvéolo, que justamente acontece a troca gasosa. O oxigênio entra, não é? Vai ser passado para o sangue, na hemoglobina, e o CO2 sai e vai sair pela expiração. Gente, no enfisema, esses espaços terminais serão alargados, sim, não é? Porém, eles vão ter as suas paredes destruídas, ou seja, não vai ter mais função. Isto reduz a área de superfície dos pulmões e, consequentemente, a quantidade de oxigênio que atinge a corrente sanguínea. E nós sabemos que não pode haver esse alargamento. Por quê?
Temos que lembrar que o pulmão os pulmões são órgãos que se expandem, então tudo tem que ser no limite, não é adequado para que aconteça a entrada de oxigênio e saída de CO2 e esse oxigênio possa entrar na corrente sanguínea de forma adequada. O enfisema pulmonar e a bronquite crônica são causas de obstrução crônica, ou seja, tanto o enfisema pulmonar quanto a bronquite crônica, elas vão causar uma obstrução constante, não é? Na região dos brônquios, ou seja, isso vai dificultar a entrada de oxigênio e saída de CO2. E lembrando que o enfisema pulmonar e a bronquite fazem parte, não é? Da DPOC, ou seja, a DPOC seria como fosse a doença mãe. E quem seriam os filhotinhos dentro dela? Enfisema pulmonar e bronquite. Por isso, muitas das vezes, o tratamento do enfisema pulmonar é feito junto com a DPOC, não é? Porque um não tratada vai interferir na outra. E lembrando, gente, que a DPOC não é a doença pulmonar obstrutiva crônica, ou seja, vai ter a obstrução, coisas que tanto o enfisema pulmonar quanto a própria bronquite crônica, não pioram, né? Isso pode levar a acontecer. E detalhe, tanto a DPOC pode levar a uma bronquite crônica, como o enfisema pulmonar, como o contrário, tá certo? Aqui nós temos os tipos de enfisema pulmonar que não vamos focar nelas, tá certo? Os principais são esses quatro: enfisema centrilobular, enfisema paraseptal, enfisema panacinar e enfisema irregular, né? E enfisema paracicatricial. Não vamos focar aqui porque ninguém está estudando para ser pneumologista. Causas de enfisema pulmonar. Gente, é uma doença bastante grave e a principal causa é o uso do cigarro, tá certo? Gente, o tabagismo, ele pode ser passivo ou ativo, ambos podem levar, sim, a uma pessoa desenvolver, não é? O enfisema pulmonar, que é esse alargamento das regiões terminais dos pulmões, tá certo? Da via respiratória. Também combustível de biomassa, a pessoa que inala fumo de lareiras e gosta de cozinhar a lenha, né? Fumos laborais, né? Trabalho e poluição atmosférica também. E tem um quadro muito interessante que a gente chama de enfisema senil, que é quando, devido ao envelhecimento, as regiões terminais respiratórias vão sofrendo esse alargamento, tá certo? Este alargamento e a destruição das paredes, né, das regiões terminais respiratórias, tá bem? Devido à idade, porque a gente aprendeu que na fase da terceira idade a renovação celular é difícil. Gente, também existe enfisema de início precoce, tá certo? Que acontece antes de 45 anos. Enfisema não relacionado com tabagismo, esse deve ser avaliado o motivo. História familiar de enfisema de início precoce, né? Doenças hepáticas inexplicadas. Aí você diz, professor, o que tem a ver o fígado com o pulmão? Gente, o fígado produz uma substância, né? A elastina, que auxilia, né, nessa parte de elasticidade pulmonar. Se o fígado tem dificuldade de produzir esses tipos de substância, é óbvio, né, que vai ter probleminha lá no pulmão também. E detalhe, o fígado também auxilia na produção de elastase, que é uma proteína que auxilia na proteção pulmonar, tá certo? Ela vai destruindo algumas substâncias que não eram necessárias, sendo que, se ela for produzida de forma errada em excesso, ela pode levar a cicatrização em excesso também, dando probleminha na região também pulmonar, tá certo? Pessoas que têm asma persistente, não é? Que tem bastante o que? Obstrução lá no fluxo respiratório, também pode desenvolver enfisema pulmonar. E também tem outras questões, né? Outras causas. Manifestações clínicas, não é? Da enfisema pulmonar. É bem parecida com a DPOC, tá certo? O sintoma inicial é falta de ar, quando o paciente efetua grandes esforços, ou seja, ele corre, fica com dificuldade, sobe a ladeira, fica com dificuldade, sobe a escada, fica com dificuldade. Porém, com a progressão da doença, essa dificuldade respiratória, né, e falta de ar, vão aparecer com pequenos esforços também, como tomar banho, vestir a roupa, cozinhar, coisas bem simples. Quando o enfisema pulmonar estiver avançado, já vai aparecer, não é,
características bem limitantes, como hipóxia, que é a baixa quantidade de oxigênio, principalmente na região cerebral. Falta de ar em repouso, mesmo ele paradinho, vai ter dificuldade para respirar. Fraqueza muscular generalizada pela pequena quantidade de oxigênio e não vai muito para o músculo, né? E também desnutrição, tá certo? Até porque uma pessoa com dificuldade respiratória tem dificuldade até mesmo para comer, gente. E como consequência, né, deste envolvimento sistêmico, o efizema pulmonar pode até mesmo levar à morte. O diagnóstico da enfisema, gente, é mais levantamento clínico, não é? Sobre o histórico dele. É avaliação por imagem, como radiografia e tomografia também, não é? E sintomatologia principalmente. Uma pergunta muito interessante é se o enfisema pulmonar tem cura. Não, gente, não tem cura. Por quê? Ela trata-se de uma destruição de base funcional do pulmão, ou seja, as bases, as áreas responsáveis pela função pulmonar morreram, não está mais existindo, estão lesionadas. Então, é irreversível. Toda vez que a doença progride, a lesão que ela deixa é irreversível, tá certo? Porém, existe alguns tipos de tratamento, né, para auxiliar a diminuir a evolução da doença e também das complicações, não é? Se ele, no caso, não for tratado adequadamente, pode levar a problemas cardíacos, porque nós sabemos que os pulmões, eles trabalham junto com o coração, não é? Pneumotórax, que é quando existe uma presença excessiva de ar, não é? Na região pulmonar, impedindo que os pulmões se expandam para realizar sua respiração, tá certo? E bolhas gigantescas, que nós chamamos de enfisema bolhoso, que é quando o doente com enfisema pulmonar produz bolhas na região torácica, impedindo, não é, que os pulmões, o quê? Venham se expandir também. Qual o tratamento, professora? Gente, praticamente a mesma coisa da DPOC, que agora a gente vai ver em relação a medicamentos, tá certo? Que são utilizados em dois grandes grupos de medicamentos inalados, por aquelas bombinhas. Nós temos os broncodilatadores, que vai favorecer a broncodilatação, né? Ou seja, vai dilatar de forma adequada os brônquios, e também os corticoides, que é para controlar inflamações. Lembra da inflamação lá da DPOC? Então, aqui nos medicamentos que vão auxiliar no aliviar a tosse e a falta de ar e a diminuir a obstrução, temos o salbutamol, terbutalina, brometo de ipratrópio, que nós chamamos de atrovente, né? Indacaterol, olodaterol, aclidinium, glicopirônio, tiotrópio e o meclidínio. Isso vai ser de acordo com a tolerância de cada paciente, tá certo? Claro que o salbutamol e o brometo de ipratrópio, que é o atrovente, são mais utilizados. Temos também os corticoides inalados, né, para diminuir a inflamação brônquica que tá lá, não é? Enquanto tiver aquela inflamação, vai ter muita secreção. Então, nós temos o que? Fluticasona e o budesonida, gente. São corticoides, né? Os corticoides, meus amores, são medicamentos que auxiliam, não é, no controle de processos inflamatórios intensos. Principalmente também, né, em questão de... Ele vai trabalhar com a questão hormonal. E detalhe, quem faz uso desses medicamentos pode sim chegar a engordar bastante, tá certo? Professora, tem cirurgia? Tem cirurgia sim, para diminuir, não é? Aquele excesso de secreção que tá lá constante, não é? E lembra que ele tá enlarguecido, pode sim fazer uma redução desse tamanho aí do pulmão, tá certo? Em casos extremamente graves, onde a medicação e mudança de comportamentos não estão mais surtindo efeito, existe transplante pulmonar, tá certo, amores? No caso, o paciente vai ter direito a um pulmão sadio. Aqui são alguns aspectos que o paciente deve seguir de comportamentos, não é? Para auxiliar no tratamento do enfisema pulmonar, que também vai auxiliar na DPOC, né? Deixar de fumar, evitar a inalação de substâncias irritantes, praticar exercício físico regularmente, claro que de acordo com a avaliação médica, não é? Evitar a exposição ao ar frio, porque quando tem a mudança, gente, do ar, existe também a mudança de umidade e isso pode se tornar algo irritante para a cavidade respiratória. E prevenir infecções respiratórias, principalmente através da vacinação. A vacinação da pneumocócica e a gripal, no caso da influenza, né, que é anualmente.
Ou seja, paciente com problemas respiratórios crônicos tem direito sim a tomar a pneumocóxica, tá certo? Que é mais utilizada na infância e na adolescência, mas hoje também pode ser dada em pessoas com problemas respiratórios crônicos. E aqui a gente vai falar sobre a bronquite obstrutiva crônica. Gente, que nada mais é que bronquite, que é a inflamação dos brônquios crônica, ou seja, é a inflamação constante com obstrução da via respiratória. Por que vai ter obstrução? Porque se tem um problema, um processo inflamatório, gente, vai ter excesso de secreção também naquela região, não é? Para ser caracterizado com a bronquite crônica, é definida como tosse produtiva, ou seja, com catarro, na maioria dos dias da semana, com duração total de pelo menos 3 meses em 2 anos consecutivos. Ou seja, a pessoa ficou tossindo com catarro apenas 2 meses, não é bronquite o quê? Crônica, tá certo, meus amores? Então, para ser caracterizado como bronquite crônica, tem que ter tosse produtiva, na maioria dos dias da semana, com duração total de pelo menos 3 meses em 2 anos consecutivos. Ah, professora, se teve 3 meses, mas foi um ano agora, depois 3 anos depois, é bronquite crônica? Não, tá bem? E para ser considerada uma bronquite obstrutiva crônica, tem que ter, além dessas questões, né, do tempo de tosse com secreção, deve haver obstrução da via respiratória também pelo processo, né, de excesso de secreção. E agora, gente, a gente vai falar sobre a asma, né, que ela é reversível espontaneamente, não é o caso das demais, não é? Ou ela se cura espontaneamente, ou com tratamento ela não é curável, mas ela é controlável, tá certo? Manifestando-se clinicamente por episódios de recorrente sibilância, que é aquele som com força subindo, não é? Dispneia, dificuldade respiratória, aperto no peito e tosse. Essas daqui são as sintomatologias da asma. E principalmente ela piora à noite e pela manhã ao despertar. Professora, de onde vem a asma? Gente, vai ser na verdade a interação genética entre... Quer dizer, vai ser uma interação entre a parte genética, exposição ambiental, né, alguma coisa no ambiente, e outros, né, irritantes e outros fatores específicos também pode acontecer de desencadear a asma. Lembrando que a asma não tem cura, meus amores. A ciência não sabe de onde ela vem nem para onde ela vai, mas sabe que quando a pessoa tem fator genético, tem uma exposição ambiental, algum tipo de alergeno, não é? E alguns outros fatores específicos, a pessoa pode desencadear uma crise asmática, que também é um processo inflamatório exagerado, né, da via pulmonar, tá certo? Alguns outros fatores que desencadeiam a asma podem ser alergênios inalatórios, alguma substância que a pessoa tem alergia, não é? Infecção viral, pode ser através depois de uma gripe, de um resfriado, poluentes atmosféricos, exercício físico também, porque quem faz exercício físico respira muitas vezes errado. Em vez de inspirar pelo nariz, inspira pela boca e acaba o quê? Colocando para dentro diversos tipos de poluentes, não é? Mudanças climáticas também, porque isso vai mudar na constituição do ar atmosférico, da umidade. Alguns alimentos também, meus amores, podem favorecer, principalmente aqueles que produzem excesso de muco, como refrigerante. Aditivos também alimentares, que são aqueles tipos de substância química que favorecem, né, na preservação do alimento. São os famosos conservantes. O uso de drogas e estresse emocional também pode levar. E tem outros menos frequentes, como rinite alérgica, sinusite bacteriana, menstruação pela mudança hormonal, não é? Refluxo gastroesofágico, que é quando a pessoa tem aquele retorno do conteúdo gástrico, que às vezes a pessoa pode broncoaspirar e ir diretamente para os pulmões. E a gestação também, gente, porque a gestação modifica o processo respiratório da mulher. E insuficiência respiratória crônica é definida como a deterioração da função de troca gasosa do pulmão que se desenvolveu insidiosamente ou que tem persistido por um longo período após um episódio de insuficiência respiratória aguda. O que é isso, professora? Me explique. Gente, o que é algo insuficiente? É algo insuficiente, ou seja, existe uma demanda, mas a demanda não consegue ser suprida. Isso é insuficiência. Ou seja, no caso, entra pouco oxigênio e sai pouco CO2.
Então, os pulmões estão trabalhando de forma insuficiente, tá certo? Duas causas de insuficiência respiratória crônica são a DPLC, não é? E doenças neuromusculares, que são doenças relacionadas que têm origem neurológica, mas que dificultam o processo de movimentação muscular, como por exemplo o diafragma, que é o principal músculo da respiração. Então, a insuficiência respiratória crônica, gente, só acontece quando a região pulmonar já está bastante comprometida, não é? Então, o último nível é a insuficiência respiratória, tá bem? Aonde o paciente vai desenvolver um distúrbio que nós de piora gradual da hipoxemia, que é diminuição da quantidade de oxigênio circulante no sangue, e hipercapnia, que é o excesso de CO2 no sangue, tá certo, amores? Assistência intra-hospitalar no paciente com insuficiência respiratória crônica. Abrir vias aéreas, gente, do paciente sempre. A gente deita ele em decúbito dorsal horizontal, tá certo? Vai hiperestender o pescoço, ou seja, elevar o queixo, não é? Porque isso faz com que a gente abra a via respiratória, tanto é que você respira melhor quando eleva o queixo, não é isso? Aspirar as vias aéreas, se necessário. Retirar a prótese dentária, porque talvez esse paciente precise ser entubado. Instalar oxigenoterapia conforme prescrição médica, se é por Venturi, catéter nasal, entre outros. Depois que a gente fez isso, a gente eleva o decúbito, ou seja, gente, a gente deixa no Fowler semi-Fowler, tá bem? E a gente só não faz isso se o paciente tem risco de trauma